Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um nosso episódio do Programaria, onde hoje vamos falar sobre inovações, desafios e o futuro com Billy Garcia. É isso mesmo, pessoal. Estamos muito ansiosos para mergulhar nesse tema tão relevante, tão atual, que é inteligência artificial, futuro e um monte de outras coisas super incríveis. Mas, para a gente já falar sobre isso, eu vou deixar o Billy Garcia, que é um baita de um especialista, vocês vão ver isso ao longo desse programa, falar um pouco sobre inteligência artificial. Mas eu tenho aqui um breve currículo. Ele é mais do que especialista, ele domina IA generativa e também não generativa, porque a gente estava conversando aqui antes, ele estava na IA faz muito tempo, há cerca de mais de 10 anos de experiência, com cerca de 10 anos de experiência. Bom, o Billy trabalhou em várias empresas, mas agora ele também é empreendedor, né, Billy? Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre a sua jornada, para quem que nos vai assistir, para quem que vai nos ouvir, conhecer você também e a sua jornada e tudo que você faz aí pra gente. Seja bem-vindo. Boa. Obrigado pelo convite. Tá, eu vou tentar discorrer bem rápido assim, e tentar evitar coisas sobre formado nisto ou passei pelos cursos de isto ou daquilo. O meu rolê é assim. A gente estava falando agora um pouco sobre isso e eu acho que a minha jornada ela tá moldada por essa como é que eu posso dizer, por esse caminho, assim. Eu sou formado em comunicação, eu tenho 50 anos, eu sou formado há quase 30 anos. Eu trabalhei em grandes agências no mundo inteiro, as agências da Publicis eu trabalhei em praticamente todas que existem nesse planeta, tá? Quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma mudança, assim. Eu desde muito cedo programo, a gente estava falando agora sobre isso, né? Eu sou nerd raiz, assim. Eu me formei na publicidade, mas eu programo, eu desenvolvo as minhas ideias com poder computacional, com tecnologia, ou com qualquer manifestação desse tipo, desde muito cedo. Cara, eu programo, né? Talvez não mais, mas assim, eu programava em Assembly, que, cara, é o COBOL, é o computadorzinho TK-85, ligado numa. Então, eu venho nisso há muito tempo. Mas eu acabei me formando em comunicação. Assim, eu sempre brinco nos podcasts e em outros lugares que me convidam que eu sempre fui o cara que, na comunicação, eu era o nerd, que todo mundo se dava e que arrumava a impressora e a internet da galera. E para a galera que era nerd, eu era o descolado porque eu era da comunicação. Então, eu Tava sempre em habitei, dois mundos transitando. Aham. então eu sempre habitei esse limbo do que é comunicação, do que é humano, e em última essência do que é o exatas e humanas. Eu transitei a vida inteira nisso. E eu Boa. sempre fiz isso naturalmente. Quando eu fiz os meus 40 anos, de novo, né, isso há 10 anos atrás, eu muito triste com a comunicação. A comunicação em algum momento, tem gente que fica a vida inteira na comunicação numa boa, eu não consegui. Né? Assim, tem algumas coisas da essência da comunicação que me incomodam bastante. E disse, cara, vou largar a comunicação e vou me dedicar à tecnologia. E aí fui direto para a inteligência artificial, que era uma coisa que eu gostava muito. Na época não existia, né? Então, quando eu quando eu saí da comunicação e caí nas exatas, embora eu tivesse, né, nunca, o nerd nunca perde o fio, né? Você está sempre naquele rolê ali né, da tecnologia e tal. Mas quando eu fui para a tecnologia 100%, era como zerar o meu track record, né, de experiência de grandes marcas. Tipo, cara, eu trabalhei com Disney, trabalhei com Pixar, eu trabalhei com Domino's, eu trabalhei com HBO, fiz projeto para muitos países de HBO. Mas era meio que começar do zero, assim, né? Tipo, tá, agora eu preciso provar tudo de novo. E você E, começou em que parte da tecnologia? Foi programando? Foi vendo? Foi cara, quando eu acompanhando voltei alguém? para tecnologia, olha, a história é bem doida, assim. Eu abordava a tecnologia assim, ó.
foi quando os chatbots pintaram com muita força. Qual era o meu discurso? Assim, cara, se a inteligência artificial, e aí eu era bem focado em IBM Watson na época, assim, cara, se a tecnologia toca alguém lá no fim, né, ela conversa com alguém. Ela conversa com alguém lá no fim. É um chatbot. É uma relação que ela é humana. Ela não é exatas ali. Ali ela é humanas. Ali é sobre como você engaja, como você convence, como você comunica. Mas quando sai da tecnologia lá, ela é desenvolvimento, ela é exatas. Faz pouquíssimo tempo que a gente tem tecnologias que elas habitam nessa nuance de exatas e humanas. O cara, inclusive, que trabalha nesse hiato é o profissional do futuro. E eu fazia isso sem saber. Sacou? Eu já fazia esse rolê. Aí o que eu fiz? Eu comecei a abordar algumas empresas, alguns CEOs. Assim, cara, olha só. Se não é exatas nem humanas mais, vocês têm desenvolvimento, então deixa eu fazer esse lado de humanas da tecnologia. Perfeito. E aí eu na Envia e virei evangelista conversacional de inteligência artificial e da plataforma, e como usando o IBM, o Watson para fazer algumas coisas no mercado nacional. Então eu passei alguns anos viajando o Brasil inteiro falando só sobre IA conversacional. Da hora, hein? Cara, e aí foi onde eu entrei. Aí é Caio Calado, Sérgio Gama, e aí era umas pintas. Isso é muito doido, assim, porque num ano eu tava olhando o canal das pessoas deles, testando coisas, e no outro tava dividindo o palco, tava em Bots Brasil, fazendo palestra junto com o Sérgio Gama, que é meio que me apadrinhou, assim. Então, mais do que sou formado nisso, fiz o curso lá do MIT, do não sei o quê, da Hyper Island. Eu sou esse cara que habita entre humanas e exatas e que, quando fala de tecnologia, fala mais preocupado em aspectos que são ou de comunicação, ou de sociedade, ou de cultura, ou de transformação, mas quase nada de inovação e de tecnologia de essência. Não, para programar, agora vamos. Meu rolê não é esse. Mas acaba que isso faz com que a gente desenvolva uns produtos muito fora da curva aqui no estúdio, sabe? Sim. Assim como proposta. Não, Show e de bola, show de falando bola. nisso, eu acho que você tem um perfil muito, muito diferente, né, Billy, do que eventualmente as pessoas que hoje usam IA generativa, porque você está olhando, quando eu falo perfil, não é característica, tá? Perfil de profissional. Você já tem uma experiência, né? Até como você mesmo comentou, como evangelizador do Watson e de outras ferramentas. É muito interessante porque hoje todo mundo é meio que quase especialista em inteligência artificial generativa, né? É. A gente sabe muito bem que se espremer alguns aí não sai nada, né? Agora, já você não, você apresenta aqui um pouco da tua jornada, né? É claro que a gente aqui não está para falar sobre o currículo, né? Mas é muito interessante porque certamente você teve alguns desafios e algumas barreiras. Você enfrentou esse tipo de barreira, tanto para a sociedade como para clientes, em termos de tecnologia? No sentido tipo, isso aqui não vai pegar, isso aqui é muito grande para mim. Como é que foi? Cara, eu trabalho com tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia. Porque, de novo, assim, eu trabalho num lance que eu me descobri fazendo a vida inteira. Então, assim, cara, era o que eu fazia mesmo. Então, tudo que foi tecnologia dos últimos anos, de alguma maneira o estúdio aqui pegou. Saca? Eu estou muito tempo no mercado. Quando pintou, por exemplo, metaverso, mano, a gente entregou metaverso pra cacete aqui. Criando espaços no metaverso. A minha escola era inteira no metaverso. Cara, a gente fez muitas aulas com muita gente. Mano, coisas disruptivas on crack, assim. Eu desenvolvo game, saca? Eu desenvolvo jogos com Unreal. Eu desenvolvo coisa para imersão 360 tridimensional e tal, né? Imersão virtual.
E quando o metaverso pintou aqui no estúdio, a gente começou a fazer umas coisas muito conectando esses dois mundos do game e sobre isso era muito louco, assim, que a galera meio que bugava, de a gente usar no metaverso, que é via de regra um ambiente que você tem low ou no máximo mid poly, né, que a gente está falando é o quê? Que os ambientes tridimensionais do metaverso que a gente habitualmente conhece, eles parecem um joguinho rudimentar. Assim. Minecraft, né? Quadradinho, todo. E a gente bolava uns espaços que o tecido, por exemplo, era um tecido real, assim, com fotogrametria. A gente, mano, tinha uma creche bombardeada da Ucrânia que a gente recriou fotográfica. Assim. Ninguém estava nem falando de fotogrametria, a gente já estava fazendo e já estava levando para o metaverso. Então, assim, NFT, avatares, a gente está nesse rolê faz muito tempo. Então, cara, então não teve nenhum desafio, alguma coisa que você, não, cara, puta, é então, muito assim, grande, aham. todo Abraça tudo, aham. o que eu quero dizer é que todos esses hypes, porque é sempre assim, a gente está na tecnologia há mais tempo, acaba percebendo que agora a gente está falando do hype da IA como se não houvessem hypes o tempo inteiro. Claro. IBM Watson ainda vai lembrar, foi um hype também. Toda a tecnologia tem um hype em algum momento. Como o mundo é mais rápido, esse ciclo é mais curto. Sim. Então, assim, como a gente trabalha no hiato da tecnologia e da criatividade e da comunicação e se adapta sempre que aparece um hype desses, a gente entra no hype para entregar um produto ali dentro. A gente atende um monte de agência de publicidade no Brasil inteiro. Então, assim, cada vez que isso acontece, mano, é de novo meio que começar do zero, assim. Então, cada vez que isso acontece, cara, é só desafio. A gente pegou Tá. um produto lá no fim e disse, caralho, que vitória, saca? Porque é só desafio. A gente, isso eu notei há pouco tempo também, assim, como característica de negócio aqui do estúdio até, né? Quando mais velho começa a se ligar em umas coisas que parecem até meio óbvia quando falar. Mas, no nosso caso aqui, estarmos 2 passos à frente nas tecnologias, e às vezes a gente estava 4, 10 passos à frente, porque eu E, coisas físicas, inclusive, tem impressora 3D, tem tudo aqui. boa. Ainda assim, cara, cada vez que isso acontece, é um projeto que não tem como ser feito, é um projeto que a gente não tem grana para pagar, mas quer fazer. Mano, é só bucha, é só rica. Vamos então botar um cenário pimenta. concreto aí do estúdio, que a galera. Aham, é exato. Porque bota de forma tácita o que você faz, algum cliente, para a gente entender um pouco, que a gente entendeu que a tecnologia está no seu sangue, a empatia, a comunicação, mas vamos botar uma forma, né? Vamos encaixar isso para quem está assistindo entender, materializar isso. Uhum. Hoje, eu acho assim, para materializar o que faz sentido, hoje a gente está 100% em inteligência artificial generativa. Tem entregando o que andar daqui para frente. Hoje a gente está 1.000.000% focado no treinamento de alguns modelos. Então, hoje, quando a gente fala de LLM, né, de generativo, nego pensa, pô, ChatGPT. Alguns pensam ChatGPT, Mistral e Llama. Mas, cara, a gente está falando de uma infinidade de modelos que, para além do texto, para além do conversacional, eles trabalham texto, eles trabalham imagem, eles trabalham vídeo, eles trabalham som, eles trabalham tradução, eles trabalham clonagem de voz. Então, hoje, o nosso foco está em treinar modelos de LLM, com o intuito de lançar os nossos próprios produtos. Hoje, a gente tem 3. Sim. Um produto muito focado em comunicação. Né? Hoje, não é o que a gente nunca fez, mas não é impossível de ser feito com o processo que a gente tem, de fazer, por exemplo, 1.000 peças de social media num dia. Coisa que é impensável para qualquer agência de comunicação em 30 dias. A gente faz em 1.
Então você Hoje, faz uma linha de produção e ela começa quando? Só para o pessoal entender a entrega de peças, quais são as etapas, aonde entra não, prompt, aonde entra uma LLM local sua. tecnicamente, assim, hoje todas as iniciativas que a gente tem, são 3 iniciativas diferentes. A gente está montando um ecossistema onde se autossustentam os nossos negócios, mas só para ter ideia, assim, hoje, o, e eu acho que certamente até por causa da minha formação, tá? Hoje, todos os processos que a gente faz, eles, via de regra, eles são uma conexão numa API, eles são um processo de LLM via prompt, ou seja, é sempre um prompt rodando para conectar numa API e ter uma saída, um output, que nesse caso aqui, por exemplo, são peças de social media, planejamento de social media, mas esse output ele é sempre, sempre, sempre verificado e avaliado por um ser humano. Então hoje o nosso trampo é, sobretudo, criar automação de diversos tipos, usando inteligência artificial, muito na busca de de empresas que fazem coisas que são processos burros, assim, de validação de alguma coisa, de um chatbot. Então, hoje, o nosso rolê é fazer tudo isso, que diversas empresas fazem, na real, hoje em dia, mas com esse toque humano, né? De sempre dentro desse processo, é um prompt numa interface conectado a uma API, mas sempre tem dentro desse processo. E esse output é o quê? É um arquivo? É um vídeo? É um Aí MPEG? depende. É um áudio? É um. É o que você precisar. Hoje, por exemplo, para alguns clientes a gente atende vendendo peça de social media, mas para outros clientes a gente está vendendo, que eu estava lhe falando agora há pouco, modelos treinados para assuntos críticos, né? Assim, então, hoje a gente atende, sei lá, um caso de uso. Hoje a gente atende um candidato à prefeitura de Manaus, que a gente tem modelos treinados para que ele possa dar e tratar assuntos e temas críticos, né? Para ele Então, discursar melhor, para ele estar preparado para um para discurso, para temas ele, delicados, isso aí. um Isso aí. embate, um discurso. Entendi. Pô, Hoje a legal, gente cara. treina candidatos políticos a partir de IA. E aí foi o que eu lhe falei no outro momento ali, né? Isso baseado em quê? Em uma série de análises SWOT, em uma série de crawlings que ficam indo em sites de notícias para sempre ter o contexto pontual da informação que ele vai gerar. E aí ele gera uma pergunta, uma resposta, e aí faz uma análise aristotélica, né, para dar a resposta, não só a resposta correta, mas como você vai dar essa resposta. Então, hoje, de novo, o nosso lance é comunicação, é criatividade, onde a gente usa a tecnologia para realizar, para executar. Hoje, a nossa tecnologia base é LLM. Então, se o cara nos chega aqui, e isso acontece, a gente fez agora um teste com o Condzilla, que era transformar a base de uma, né, a voz de uma música, a gente recebeu os arquivos sem, só de áudio, para fazer versões em outras línguas, inclusive em árabe, com modelos que a gente treinou, que clonam a voz, fazem a tradução e fazem a dublagem, e entregam perfeitamente. Então, assim, de novo, hoje a gente entrega muita coisa, mas o que fica de igual é a tecnologia que a gente usa e o processo. É sempre humano, uma LLM, que é provavelmente um prompt. Então vocês pegam o dado, treinam o dado, fazem fine tuning no dado para gerar novos dados que geram novos insights, retreina todo mundo para gerar uma outra demanda, seja de um candidato para oratória, para discurso, seja para uma entrega de peças em áudio, vídeo, seja lá o que for, ou qualquer outro tipo de conexão via API para, sei lá, mandar um e-mail, marcar uma agenda, Mano, por criar exemplo, um vídeo. hoje a gente tem robôs, e isso eu arrisco dizer que é só a gente que faz no Brasil. E são chatbots que eles estão dentro do seu e-mail. Eles recebem e-mails do canal que você tiver, fazem uma análise sentimental para entender dentro das suas regras de negócio, dentro do tom de voz da sua marca e tal, mas ele entender a criticidade
do e-mail que ele está recebendo e ele responder num tom correspondente. Mas ele sugere ou ele responde? Porque eu sei que a diferença da IA Ele responde. é permissão que se dá a ela. Se der permissão para ela botar o botão e dar um send, tipo, você deu, né, uma liberação acima da média, digamos assim. Que eu acho que é agora? Porque já entra na área da Gladys aí, de governança, né, de Exato, LGPD, de isso que eu ia segurança falar. de dados. É por isso que eu estou puxando a sardinha aqui. Boa, Na boa. verdade, assim, para alguns canais que você tem uma jornada previsível, vamos pegar canais de e-mail de ouvidoria, por exemplo. Concordo. Reclame aqui, ou algum canal de automatizar. Durante uma coisa crítica durante um momento de sazonalidade crítica. Um canal de saque durante o Black Friday. Nossa. Esse é um negócio que pega fogo. E esse negócio, o seu Gmail fica pegando fogo ali, o ícone. Assim. Boa. Se tem um robô que, para algumas coisas, que ele consiga identificar que não está num nível de criticidade que precise ser um humano, e isso, via de regra, é 70% dos casos, porque muito é recorrência, faz com que você, o ser humano, tenha tempo para administrar os e-mails que precisam da atenção humana. Porra, agora entendi, agora faz sentido. Por quê? Porque o nosso rolê, de novo, e é isso que é o diferente do que a gente faz aqui no estúdio, ele está muito focado em criar e executar coisas que aumentem a sua performance sem que necessariamente a gente faça layoff das pessoas que estavam naquelas vagas. Então, o nosso rolê está, de novo, hoje o nosso output de entrega é muito variado. Mas o que permanece? A tecnologia que a gente usa e o processo que a gente usa. Sempre tem um humano dentro desse contexto. A ideia e eu acho que é isso que talvez todo mundo vá acabar direcionando em algum momento. A ideia é fazer o quê? É acelerar a tecnologia sem criar uma criticidade que a gente tenha que lidar depois também. Então, é acelerar pessoas. Então, o que acontece? Hoje, das 3 iniciativas que a gente tem, uma delas é educação. Então, hoje a gente tem a Abstract, a gente tem a Ligeiro e a gente tem o Instituto Data, que é um grupo, que é um fórum que a gente está lançando e que é um lugar onde a gente vai educar pessoas em cima dos casos de uso reais que a gente tem no dia a dia do estúdio. Então, acaba que a gente começa a fechar um ciclo assim, né, a gente entrega produto, tem um aprendizado com essas entregas, e esse aprendizado a gente devolve para formar pessoas. Boa. Cara, e pensando em personalização de IA, como é que você cria essa personalização para cada produto ou para cada demanda que chega? Como, por exemplo, você falou de mídia, falou de novo, né, do candidato e, putz, até onde você acha que dá para ir que ainda não conseguiu chegar ou que não gerou uma demanda, um cara bateu na sua porta e você, putz, eu espero que esse cara bata a minha porta para eu testar essa tecnologia, para eu chegar nesse nicho e mostrar que eu consigo, entendeu? O que falta ainda, o que você quer experimentar? Hoje, todas as coisas que estão pintando a gente está experimentando. Todas, absolutamente todas. Pintou uma IA nova na China, a gente instala localmente, a gente roda localmente. Hoje, todas as coisas que eu quero testar, eu estou testando. Todas as coisas. E isso é o bonito da coisa. Que não é que eu tenha um acesso que é diferente. Não, essas coisas estão disponíveis para você testar. Essas coisas, em diversos níveis, você consegue testar gratuitamente, inclusive. Sim. A época de ouro da popularização dessa tecnologia. Da democratização, né? Então, assim, hoje o meu papo é em usar coisas, é não perder a mão e cair no hype. Hoje, uma das coisas que a gente se preocupa aqui, o que pintou aí que vocês não fizeram? Cara, coisa pra caramba. Por quê? Porque eu não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente é bem conhecido por declinar projeto. Aqui. Cara, a gente já declinou muito projeto. Porque a gente tem coisas que a gente não faz porque não está no momento. Quer ver? Uma das coisas que a gente mais preza hoje é educar os nossos clientes para não gastar dinheiro com projetos de médio e longo prazo com IA. Por quê?
Porque a gente já viu isso acontecer. E a Todas as tecnologia está muito acelerada. Daqui a um mês já inventaram uma solução para uma coisa que você está aprendendo, né? que você está brisando e fazendo um cabrito para conectar numa API que botou o N8N que fez não sei o que, ela vira feature em 2 meses. Vira. Então, hoje, o que a gente está muito focado é em ser realista, né, com os nossos clientes, é declinar projeto. Preciso de um projeto que a gente vai demorar 6 meses. Cara, não é o nosso perfil. Por quê? Porque, cara, uma das coisas que a gente entende como negócio aqui é que antes de você resolver com a inteligência artificial problemas do nível 3, você tem muito problema de nível 1 que você consegue solucionar, aumentar a performance para cacete da sua empresa, seja com um chatbot, seja com um atendimento né, do seu canal de e-mail, seja fazendo tradução, seja treinando um candidato ou um C-Level, seja fazendo todo o processo de RH. Uma coisa que a gente lançou aqui. E aí, de novo, cada vez que eu vejo e falo assim, caraca, é de fato, né? A nossa assinatura é essa, é fazer a coisa humana. Hoje, a gente tem assim como bordão nosso aqui, sabe? Hoje eu consigo sair no horário do meu trampo, porque a gente já venceu. Boa, gostei. Alguns clientes a ponto de as pessoas saírem no seu horário do trabalho. Entendi. Sabe? Então, hoje, de novo, o nosso trampo está conectado à tecnologia, mas a perspectiva de entrega e a tecnologia que a gente usa é sempre a mesma. O que ele sai lá do outro lado é que varia todo dia. Assim. É isso que então, vocês têm IAs para ajudar você. Isso aí, cara. Hoje a gente consegue, os nossos clientes nos dizem muito isso. A gente fez um processo de RH horário, mais ou menos isso. no Rio de Janeiro, tá? Uma empresa de tecnologia. Eles nos contrataram para ajudar no processo de contratação de técnicos, tá? De 3D. Que é uma mão, mano. É uma mão, assim. Pô, você fazer análise de, sei lá, 200, 300 currículos. Aí você... É um lance subjetivo, sacou? É uma coisa de você sentar e analisar, e aí... Mano, é um trampo... Assim, resumo da ópera. Nos contratou, a gente conseguiu entregar um modelo que faz em 3 horas o trabalho que essa cliente costumava fazer na avaliação desses currículos, sempre que havia uma nova contratação, 1 semana full time. Ela fez em 3 horas o trampo. E o cliente não é um cliente assim, não, é uma pessoa que saca muito de tecnologias e vai usar IA, não. É um prompt que a gente ensinou e educou a rodar. E esse prompt está conectado em algum lugar? Eles recebem um input de 300 currículos e retorna um filtro? Como é que funciona? Funciona assim, ó. O que a gente viu como gargalo óbvio, tá? Primeiro, quando essas empresas que e cara, tem empresa pra caralho nesse nível de maturidade, que é assim, ela não tem uma ferramenta tipo um Goop da vida, e ela não tem grana, ela não tem cultura para usar uma ferramenta digital, e ela não tem grana para ter uma empresa que faz essa triagem. Essa triagem e entrega. Isso aqui são os funcionários que você pode entrevistar e tal. Tem muita empresa que não está nenhum nem outro e faz esse trampo internamente. Entendi. O que a gente fez? Primeiro, essa galera recebe esses currículos, mano, de todo jeito. É em Excel, é em Word, é em PDF, é em TXT. E além do aspecto formal de como você recebe, esse não tem um padrão lógico nesse quase não estruturado, é quase um data lake, mano. É tudo misturado, embolado. É de fato dado não estruturado. E é muito louco, assim, porque se você parar para pensar, até bem pouco tempo, 80% dos dados do mundo não estavam estruturados. Exato, mano. A IA veio para ajudar também nisso. Então, o que a gente fez? No primeiro momento, esse modelo ele recebe os currículos, você joga os currículos lá dentro e ele padroniza esses currículos num arquivo que é igual, com lugares organizados e conteúdos organizados.
Ou seja, já faz o ETL todo, já estrutura todo o dado de todo mundo, aí fica mais fácil aplicar um filtro, O que a aplicar gente uma. faz a partir daí? A gente treina um modelo para o fit cultural de uma empresa. O que é um fit cultural? Que parece uma bullshitagem. E não é. Quer ver, ó, para algumas empresas que vão contratar uma pessoa que trabalha com tecnologia, por exemplo, os Fit valores, digital. as fortalezas, elas são baseadas, por exemplo, em você ter uma grande experiência em startup. Você ter Entendi. uma. Você ter, ou em empresas que são mais clássicas, né, assim, mais default, que você tenha um histórico de permanecer bastante tempo nas empresas por onde você passou. Então, cada empresa, para além do tempo que você passou, tem os seus valores. Então, o que a gente Isso, faz? Um modelo para esse tipo de valor. Ó, isso quem te dá esse insight? É o RH, é o a diretor, é gente quem faz a hoje, contratação? hoje a gente mapeia. Cara, Então, tem é tudo isso que que eu ia falar. você. Em algum momento vocês têm que mapear o processo, desde que ele esteja claro, e exista, que às vezes nem existe um processo, que você não consegue, né, fazer uma automação do nada, ou do que está errado, senão fica escalável, né, de forma escalonada o que está errado. Então você ainda tem um trampo de background aí de deixar tudo Sim. numa linha de Mas produção. ainda assim, cara, vamos falar um pouco assim, momento polêmica, né? Pegar lá o que o cara lá o diretor da Caixa que ele falou lá na Febraban, né, sobre Sim. a TI. Não, que agora não precisa mais da TI, que a TI fica 15 dias. O cara que trabalha com Agile é um estúpido, é um. Isso aí, eu ouvi. Cara, não é isso. Mas não é não isso tanto. Hoje tem coisas que a gente consegue fazer com conteúdo que está disponível publicamente a respeito de algumas marcas. Esse fit cultural, esse tipo de valor, isso está no site, isso está na comunicação, isso está no tom de voz. A gente não perde esse tempo de semanas mapeando e discutindo e chegando no Oh, sexo dos outros. entendi. Não precisa. Hoje, o que a gente faz é mapear esse fit, tentar entender onde dentro de um quadrante, né, de o quão essa empresa ela é mais clássica, o quanto ela é mais, né, o outro extremo, assim, a gente mapeia os Uhum. extremos, tenta colocar ali dentro, tenta Inovadora? entender Uhum. a abordagem e treina a partir daí. E o resultado é o mesmo. Mano, de novo, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu questiono. Treinamento de chatbot, por exemplo, né? Fazer a persona de um chatbot, aí tu demora uma semana fazendo. Cara, para quê? Para conversas que duram segundos, minutos. Então, assim, hoje, se você não é realista para desenvolver usando IA, que tem um nível abstracional incrível, que você consegue de fato fazer coisas que são funcionais, que são relevantes, que são pertinentes, que entregam. Por que vai demorar para fazer? Por que vai fazer, criar preciosismo em outra parte desse processo? A gente fez um projeto aqui para um streaming para avaliação de roteiro. Você está Boa. ligado que eu já lhe falei desse projeto, que é o quê? Vamos pegar um Netflix da vida como exemplo, enfim, um streaming qualquer. Esses Uhum. streamings que usem o seu próprio conteúdo, esse conteúdo, esses filmes, essas séries, eles vêm de um roteiro. Esse roteiro, quem analisa esse roteiro é a própria marca. No caso de um Netflix, no caso de um Prime. Eles têm uma equipe interna que analisa esses roteiros e valida. Diz, ó, talvez esse aqui seja um roteiro para a gente filmar. Boa. Esse é um trabalho subjetivo pra caramba. Sim. Essencialmente humano. E inevitavelmente demorado. Semanas de trabalho para você fazer uma boa avaliação de um roteiro. Dias, no mínimo. Hoje a gente tem modelos treinados que fazem essa avaliação, inclusive com um nível de possibilidade de a gente ser certificado o resultado para entender se houve alucinação ou não, quantificável para coisas que são subjetivas. Coisas que a gente constrói e entrega em semanas para fazer o trabalho que demora semanas em minutos. Cara, aí você me lembrou de um caso aí, não é tão antigo,
que agora tem CEOs, né, que são inteligências artificiais. Não lembro em quais países do Oriente já existe isso. Então você pensa, né, com base na sua experiência, o que você tem, né, treinado, é possível realmente botar uma IA para tomar decisões estratégicas de uma empresa, ficar à frente, no sentido de realmente os acionistas, os conselheiros aprovarem isso aí? Como é que você enxerga dessa forma aí? Não que ela vá Cara, apertar o botão do apocalipse, mas eu digo, gerir uma não. empresa é É uma que, cara, puta... quando a gente fala, se você acha que uma empresa vai ser capaz de fazer não sei o quê, aí eu acho que a pergunta não é nem essa. A pergunta é o que essa empresa faz? Essa empresa é uma empresa que faz uma automação específica. Essa empresa é uma empresa que tem um processo que é tremendamente previsível. Uma Então, jornada de. se for analisar balancete, né, cliente, custo, investimento, Então, acaba sendo... a gente precisa entender que muito do que a gente entende está conectado a como a gente entende e Sim, não ao que é de fato. Né? Como eu analiso, assim, caralho, tá, putz, uma empresa, tá, mas espera aí, o que essa empresa faz? Não, ela faz uma coisa que é muito quase infantil, é um processo muito rudimentar, muito previsível, que nunca dá erro. O cara fala uma coisa de um lado e sai uma apostila do outro. Projetos que são 100% digitais. Cara, sim. O que a gente não vai conseguir tão cedo, e não porque não seja capaz, mas porque é difícil de aferir, né, o resultado com confiança. Quando se fala de negócio, o que a gente está falando é de confiança, é de conseguir sim. Uhum. performances que são mensuráveis. Eu acho que isso não é que não vai acontecer muito em breve também. Né? A minha grande preocupação das minhas aulas, das minhas palestras, dos documentos que eu gero, você vê, e aí tem todos os lugares por onde eu passei aí na internet, vai ter, você procura blog, canal, podcast. A minha preocupação é sempre não sobre a IA, é sobre a comunicação, sobre a comunidade, sobre a sociedade, não é sobre isso. É sobre uma janela de tempo específica. A gente vai sair do. Assim, a IA é a nova norma. Por quê? Porque não é cultural apenas. Quando o CFO lá de uma empresa diz, cara, isso aqui vale, isso passa a valer. Sim. Isso não foi assim com É NFTs, top-down. Uhum. com metaverso, não foi assim com nenhuma outra tecnologia. Bitcoin, com nenhuma outra. Uhum. Mas IA sim, porque ela mexe ponteiro. Ponto. Então a gente vai para esse lugar. Isso é inevitável. A gente Cara, vai ir para um lugar onde isso é a nova norma. Agora, o meu problema, e é isso que eu discuto, e é isso que eu acho que é um problema como sociedade, como pelas empresas, que é uma fatia de tempo muito específica, que é os próximos 5 anos, 10 anos no máximo, que é o período onde a gente vai ter desemprego, onde a IA a IA geral vão existir, e é onde o mundo vai ser muito complexo, onde pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que foram educados pré-IA vão ter problemas de se colocar no mercado onde a IA é a norma. e você entende hoje que as empresas estão demorando já a introduzir IA no seu dia a dia? Porque Não, eu vejo alguns colegas, cara, que não estão nem aí, por exemplo, sobre isso. Gente até da área de segurança, gente da área de varejo, gente da área de bancária. Então, eu acho que tem um pessoal que está bem atrasado e não está na mesma mas sintonia ou no foi mesmo assim. canal. Uhum. O que é o grande legal da IA, assim? E eu acho que isso lembra muito o começo da internet. Que Uhum. mesmo quem perdeu o começo e quem Hoje está surfando. está surfando, e porque a curva de adoção, né, o nível, o nível uh, abstracional, né, de você conseguir criar, desenvolver coisas com IA, hoje ele é muito fácil a curva de entrada. Ele vai simplificar mais, não vai ficar mais complexo, né? Uhum. Ele faz com que mesmo você profissional ou mesmo você que tem uma empresa que perdeu a entrada, não vai necessariamente, putz, deu água, agora não entro mais. Não. Quem fala isso normalmente é quem vende serviço. Ah, não entrou agora, Já vai era. fechar, sabe? Não é uma realidade. Não é. Esse é o Entendi. lance que eu estava falando antes, é a gente se preocupar em estar no negócio, mexer ponteiro, fazer coisas que são viáveis, pertinentes, relevantes, mas não cair no hype. Boa. E falando de IA, ainda que, cara,
na questão ética, na questão legal, na questão jurídica, como é que você enxerga isso? Que tem, se não me engano, a ANPD agora está responsável por acompanhar os dados que transitam dentro da IA, né, aqui no Brasil. Lá fora, não sei como é que é a GDPR ou outros países, né, na casa europeia, né, GDPR, ou outros países estão acompanhando isso. Como é que você enxerga isso? Ou como é que você aconselha? Ou como é que você aplica isso dentro do teu estúdio, do teu time? Quem me dera aconselhar, eu vou lhe dizer. Existe uma grande diferença, óbvio, né? Não vou ficar discorrendo assim como se todo mundo já não soubesse disso. Em como aspectos jurídicos do digital são levados em consideração fora do Brasil e dentro do Brasil. É diferente. Tá. Uhum. Né? Para bem ou para mal, ela é diferente. Eu acho que a gente vai demorar um pouco ainda para ter uma jurisprudência realista, ativa, atuante sobre IA. Por quê? Porque em lugar nenhum do mundo se chegou a um consenso. Uhum. Sabe? Por exemplo, o que se fala muito aqui no Brasil, né? É a respeito dos dados de treinamento desses modelos. Agora Sim. não pode. Viés, etc. Sabe? A gente está num... É uma tecnologia que a gente está descobrindo ainda. Eu estou falando com ele, Gladys, sobre, né, os dados da IA, que a NPD agora assumiu essa bronca, digamos assim. Tem uma norma também da ISO 40.000 alguma coisa, que também está de olho nas questões, né, de dados. Então, eu perguntei para ele qual é a acessibilidade, a preocupação que ele, né, tem sobre isso. E aí, pô, já que, né, você também tem propriedade sobre o assunto, vamos lá. Isso aí, obrigada. Desculpa, gente, tive um probleminha aqui técnico, mas é muito interessante, né, ver esse movimento, e principalmente o Brasil copiando muito o Lá que a fora. União Europeia, exatamente, o que a União Europeia falou e fez acontecer. Isso é muito relevante no cenário, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Afinal de contas, a gente conversa, a gente vende coisas para o mundo inteiro. Então, a gente Consome também, aham. tem que estar adequado a isso. Agora, penso eu que a regra da IA ou uma regulação da IA só por existir, ela não é factível. Por quê? Porque aí vem a NPD, vem lá os órgãos reguladores, e aí, Billy, me corrija se estiver errado. Inibe, desacelera, né? Corta Inibe, investimento. e só olha para os grandes players, para as grandes big Sim. techs. Mas tem um monte de middle market fazendo meleca e ninguém tá vendo. Né? Sim. Então, esse é um cuidado interessante. Você comentou de metaverso também, Billy. Na era do hype do metaverso também, assim, um monte de gente queria entender o que era metaverso, queria ter um metaverso, e ainda existe, né? Eles ainda têm o metaverso, mas, de alguma maneira, essa jornada ela acaba sendo muito fluida, né? Porque, tipo, teve o hype e tal, aí teve um monte de coisa que aconteceu lá com o pessoal da Meta e mudou tudo. Bom, brincadeiras ou não, né? A gente tem que olhar para esse ecossistema de inovação com olhos muito proeminentes, né? No sentido de, tipo, de novo, como eu falei, né? Se a gente espremer o cara lá na frente, vai sair alguma coisa? Então, a gente tem que ter um cuidado. A NPD vem para isso, né? Para regular esse tipo de coisa, mas na camada do meio aqui tem um monte de coisa acontecendo e ninguém tá vendo. Me dá só mais um minutinho, gente. Beleza. Billy, esticando o tema em relação à educação, você falou que tem um projeto aí para, né, educar as pessoas com IA ou entender. Pode falar um pouquinho dessa iniciativa? Sim, sim. A gente está começando agora, assim, eu venho dando aula, eu dou aula em algumas faculdades, em alguns... O Instituto Europeu de Design é um deles. Então, eu venho lecionando IA e técnica. Esse ato que eu venho falando ali desde o começo, né? Desse lugar aí que fica entre a tecnologia e a criatividade, e a criação, e a comunicação. E eu venho dando cursos e workshops no Brasil inteiro há alguns anos já. Boa. Esse ano que passou, né? Foi um ano que eu dei muito curso diferente.
mas muito curso de IA para criança. Essa rede de ensino, a Pueridomus, por exemplo, que é uma rede de ensino bilíngue no Brasil inteiro. Eu lecionei pela primeira vez IA para criança, né, e para adolescentes, Legal. né, jogos com inteligência artificial. Então, o meu plano, e esse é assim, de novo, né, eu tô com 50 anos, eu começo a olhar assim, cara, o que eu vou fazer nos próximos 30? Eu te alcanço, daqui a 2 eu te alcanço, fica tranquilo. Cara, então assim, o que eu vou fazer? Você deve estar passando por isso. O que eu vou fazer da Sim. minha vida nos próximos 20 anos? Porque, cara, a gente vive num país que é tremendamente etarista. E não vai de uma hora para outra deixar de ser, Não, é da nossa cultura. Então, assim, o que eu vou exato. fazer? Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é lecionar. É estar conectado com a educação dentro de empresa, conexão com pessoas que precisam migrar de área de atuação. E esse ano foi o ano que eu decidi fazer isso de uma maneira menos espontânea. Porque era sempre assim, estou lendo, fascinado com alguma coisa. Putz, vou transformar isso aqui numa jornada de aprendizado. Aí fazia. Não, cara, Aham. eu acho que agora esse ano que eu estou com uma equipe maior, que eu tenho dentro desse ecossistema uma outra iniciativa que pode fazer a propaganda disso, sabe? Então, assim, pô, nunca tive tão bem servido de tecnologia, tão bem estruturado de ecossistema, sabe? Todos os softwares que eu tenho são assinados. Eu tenho meu próprio ecossistema de acesso, minha própria plataforma de educação. As pessoas entram e testam outras IAs, fazem comparação. Que esse ano eu decidi fazer isso ser mais organizado, sabe? Recorrente, né? Vender os meus cursos, que é a coisa que as pessoas sempre procuram. Cara, você não grava os seus cursos? Eu disse, claro que não, jamais, sabe? Fazer toda a gravação com IA, inclusive. Então eu escrevo Uhum. o curso, transformo em vídeo, trato, faço um deepfake. Então, esse é o meu viés agora para sempre. Assim, estou indo para a educação e para o conteúdo exclusivo de inteligência artificial cada vez mais. Assim. E esse projeto tem iniciativa de faixa etária, de público? Não, Como é que você quer não. atingir ele? Qual que é o Cara, grande o viés nosso, disso? O que nosso te lance, inspirou? Uhum. cara, o meu lance é o seguinte, até tá no site lá, e se vocês quiserem acessar é http, né, Sim. institutodata.com. E o nosso lance é ensinar pessoas, eu acho isso muito, agora fala alto, caraca, que forte isso, que é ensinar pessoas a dominarem as tecnologias que vão dominar os seus futuros. Boa. Sabe? Então, assim, hoje a gente fala de IA, mas como a nossa conexão aqui, né, com os nossos clientes, que eu estava falando aí até agora há pouco, ela está muito ligada a um aspecto que não é formal, assim como entrega, vem meio que procura a gente para fazer qualquer coisa, e de novo, o que a gente tem de constante é o tipo de tecnologia que a gente usa e como a gente usa ela, né, botando um ser humano, né, tendo um uso ético desse tipo de coisa. Então, esse é o meu caminho, assim, cara, de transformar a educação, treinar a escola, treinar professor, desmistificar e democratizar, fazer meu papel, né, de Sim. pesquisador de IA mesmo, assim, agora. Pô, da hora. E em que momento você consegue separar aonde o ser humano é o gatilho e aonde a IA pode ir sozinha? Pensando que tudo acaba sendo uma automação e a única diferença de um RPA para IA é que ela consegue botar um pouco de, não vou dizer nem sentimento, né? Um pouco da experiência humana, que são dados, Sim, né, com sim. base Ela mimetiza, em... né? Ela Sim, mimetiza, exato. Então, como é que você vê sabe? essa diferença do gatilho do humano para a IA dar continuidade nesses gatilhos, né, Sabe, simplistas que cara, algumas ó, eu acontecem? vou lhe dizer do ponto de vista de alguém que já viu muita tecnologia surgir, assim, cara. Putz, graças a Deus, eu sempre tive muito conectado com tecnologia para experimentar algumas que estavam surgindo. Eu estava lá vendo quase que em loco, assim. Que eu, assim, via de regra, o que eu acho, assim, né, das coisas que eu vi, é que quando a tecnologia, quando ela vira cultura, ela desaparece. Ela fica Sim, invisível. Né? sim, você não Ela vira luz percebe. elétrica. Você não vai mais questionar, ela só está É ali, commodity, ela só existe, aham. ela só existe, sabe?
A gente vai ser as últimas gerações pré-internet, mano. A minha Cara, filha é então, fala. geração pré-generativo. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer? Que a gente vai ter muita coisa, cada vez mais IA vivendo o nosso cotidiano. Eu vejo uma despreocupação dentro dessa preocupação que a gente tem e que é desnecessária pra caralho. Então, Isso não é humano, isso é IA. Isso eu acho que vai se dissolver. A IA vai sumir, né, ficar invisível e o limite é nenhum. Eu acho então, que a minha mãe vai estar conversando com uma IA como se fosse a amiga dela do Her. Então, a preocupação hoje que parece é que é um coleguinha que é o dono da bola e você está implicando com esse coleguinha só porque ele não quer te emprestar a bola. Parece que aí é o amiguinho, né, que tá tirando onda com a sua cara. Mas não é isso, cara. Ela veio aqui para ajudar a gente, para impulsionar, para aprender em algum momento. Ou seja, o pessoal que hoje tem mais repertório é o que mais consegue aproveitar a IA, que ela sabe onde tem que chegar, ela sabe os caminhos, as dores. IA, É cara, muito é uma importante ferramenta isso. que depende do seu repertório. Sim, É sobre o seu repertório. Ela é uma ferramenta. O grande lance que está todo mundo com o cu na mão é que ela é a primeira ferramenta da história da humanidade que pensa sozinha. Ponto. E que entende, e ela nem pensa sozinha. A única diferença dela e das IAs que eu trabalhei até hoje, em essência, é que ela entende contexto. Só isso. sim. O resto é mais do mesmo. Entende contexto, tem memória e consegue, né, Não precisaria processar memória. A tudo. única diferença é o contexto, que é uma coisa que a gente nunca teve, nunca Exato. experimentou. Então ela mimetiza tão bem quanto a gente já estava habituado, só que dentro de um contexto. Cara, contexto é foda. Mano, Sim. ó, tem um estudo do. Eu não me lembro o primeiro nome dele, é um indiano. Ele é um sociólogo, não sei o que, Meharabian, tá? Ele tem uma teoria, isso é dos anos, começo dos anos 70, que era uma coisa que eu usava muito para explicar a IA conversacional, né, de conversar com o ser humano, que no fim é o que a gente tem hoje, né, Sim. nessas IAs, Uhum. que é o quê? A comunicação como contexto, né, de entender uma mensagem, a palavra, a palavra, ela representa apenas 7% do entendimento. O resto, tudo é sobre feição, é sobre tom, é sobre pitch, é sobre feição física, é sobre momento. Expressão corporal. Uhum. A comunicação se dá menos por palavra do que a gente se Claro. imagina. Então, é sobre o seu repertório, sabe? Boa, entendi. Show, show de bola. Maravilha. Uma coisa importante, né, que eu tenho visto, que é exatamente o que vocês estão comentando, né, sobre a questão da comunicação com o uso de IA. Vira e mexe, a gente precisa lembrar das pessoas que os prompts mais criativos saem dos cérebros mais criativos. Né? Lógico, tem muita. Sobre o que você sabe. Exato, do que você sabe. Tem muita coisa, por exemplo. E você falou uma coisa muito interessante que daqui a pouco a gente não vai saber o que é humano, o que é o IA. E eu acho assim, A Uhum. gente não vai se exato, talvez importar. a gente não tenha que se importar com Nem isso, vai ligar. exatamente, porque ela é uma ferramenta e que ela vai acelerar de fato, que a gente já está vendo. E como você mesmo comentou, né? Antes eu fazia 1000 peças, sei lá, em 6 meses. Hoje você pode fazer 1000 peças de comunicação em um Num dia. dia. E transformar isso num modelo de negócio. E eu acho que exatamente isso. A gente precisa ver chegar ao copo meio cheio, sabe? Porque se eu começo a ver só o copo vazio, 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 claro, vai ter várias implicações. Na educação, as pessoas não vão ter mais um raciocínio tão exponencial, vai ter que ter o uso de ferramentas de inteligência artificial. Com certeza. É que vem, olha só, Gladys, vem na melhor época uma É ferramenta que lógico. pense. Por quê? Porque é pela primeira. Nada é muito de graça, né? Assim, também não acredito muito pouco em destino, mas as coisas elas se encaixam porque elas fazem parte de um grande ecossistema que é maior, que é o quê? A próxima geração ela é pela primeira vez na história mais estúpida que a anterior, cognitivamente.
Sim. A cognição De experimentar. Aham. cognição, o fato, Uhum. a cognição da próxima geração, pela primeira vez, nas próximas gerações, né, assim, essas fatias geracionais aqui, né, não vamos botar geração, mas as fatias geracionais, essa composição de fatias geracionais do agora e as que vêm, isso é científico, não é o Tem a Billy que está dizendo. lacuna. Uhum. Tem uma lacuna cognitiva enorme. Nesse mesmo momento, se descobre Tem a IA. mesmo uma ferramenta que pensa sozinha. Então, cara, eu acho que a gente está muito, infelizmente, muito mais próximo daquele filme Idiocracia, tá? Do que do, sei lá, do Que... Homem de Ferro, sabe? do Homem de Ferro, boa. Uhum. É isso aí. Infelizmente, Billy, o papo tá ótimo, mas nós temos que encerrar aqui. Nós já estamos aqui conversando, Billy. pô. O papo é bom pra caramba. Mas Uhum. brincadeiras à parte, Boa. Billy, você tem um cérebro genial, cara. Você é um cara super inteligente. E assim, Não é isso, cara. Eu tô preocupado. Esse que é o ponto. Real, assim, Aí processa muito a mente, aí fica eu inteligente. tô Boa. Uhum. preocupado com esses próximos anos aí até não, acho que 2000. todo mundo tem que estar preocupado, né? E assim, Sim, antenado e exato. preocupado. Uhum. Mas mais do que antenado e preocupado, é o que a gente está fazendo para mudar tudo isso, mas não para mudar para voltar para Uhum. trás, mas para mudar para melhor, né? E tipo, para a gente não ser engolido por ferramentas de inteligência artificial, sendo que nós somos humanos e precisamos pensar, raciocinar, ler, ter conteúdo, ter repertório, ter jornada, enfim, uma série de coisas. Queria que você deixasse as suas palavras finais aí para esse episódio incrível e pudesse falar para o teu público, né? Onde a gente te encontra, como que as pessoas te encontram. Cara, eu tô pelo LinkedIn, eu tô pelo Instagram, eu tô pelos meus cursos. Me achar é fácil, eu sou facinho, sou solícito, me chama lá Boa, para bater boa. papo. Billy Garcia. Eu tô muito no Instagram e Tá. no LinkedIn, tá? Uh, assim, se fosse deixar, né, assim, caraca, se eu fosse falar alguma coisa, né, assim, para finalizar o meu coach eu é tanta coisa, né, assim que a gente, putz, para os negócios eu diria, vá com calma, sabe? Não pense em grandes projetos de muitos meses de trabalho, não faça isso. Se envolva apenas em projetos rápidos, ciclo rápido, projetos que demoram um Aham. mês, 60 dias, 90 dias no máximo. No Passou máximo. disso, você vai tá provavelmente perdendo dinheiro, perdendo esforço para as pessoas, porra, para as pessoas. Que estão assistindo IA, vendo IA agora, conhecendo um pouco. O que você Cara, diria esse para é o elas? grande momento da sua vida, provavelmente, porque a Boa. gente está entregando uma ferramenta que tem uma capacidade enorme de mudar a sua vida, da capacidade que você tem de produzir coisas com que você já conhece. Né? Então, assim, é sobre o seu repertório. Hoje, se você conhecer minimamente uma ferramenta de IA, e a boa notícia é que elas estão disponíveis, são gratuitas, a curva de aprendizado é muito baixa. Você pode talvez migrar de carreira, coisa que era muito difícil e para algumas pessoas talvez impensável há um ano atrás. Para quem é pai e mãe, comece a ensinar o seu filho a utilizar a inteligência artificial. Vai ter um momento onde eles vão utilizar. A escola não está preparando. Talvez seja um Não. papel seu. Né? Então, Boa. cara, eu poderia ficar horas aqui dizendo, para essa pessoa eu acho que era importante para isso, para aquilo. Mas enfim, de novo, muito obrigado pelo convite. Eu fico aqui à Muito legal. disposição, fico lisonjeado Boa. pelo papo. Se vocês quiserem continuar esse papo, me chamem, que eu estou sempre à disposição. E é Boa. isso. Obrigado. Maravilha. Então, hoje exploramos, né, inovações, desafios e o futuro com Billy Garcia. Cara, a gente entende que a IA é revolucionária, a IA está aí para todos os setores, a IA está aí para todo mundo. Tá? Então, obrigado, Billy, por ceder seu tempo, a gente agradece, vamos marcar uma outra assim. E Gladys, pode encerrar hoje. É contigo. Show, maravilha, obrigada. Desculpa os problemas técnicos aqui, mas é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Programaria. E esse é um episódio, né, produzido pela TV Humana. É importantíssimo essa ação que nós fazemos, a TV Humana, né, de replicar coisas importantes para a sociedade. E o Billy trouxe aqui para a gente a experiência dele aplicado à inteligência artificial.
Pessoal, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para você que nos assistiu aqui. Até logo. Até o próximo Valeu, episódio. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.